Alô, Maltinha, tudo bem com vocês? Estamos em mais um direto da Semana da Compostagem. Acho que vocês sentiram a nossa falta. Já não faço aqui um direto há alguns dias. Na quarta-feira, em vez de direto, nós tivemos um webinário pela página da Mudatuga no Facebook, não sei se viram. E ontem, o nosso direto foi lá na página da Eunice, na Maria Granel. O pessoal da compostagem já tá aqui. Então, só para lembrar vocês, antes de chamar a Maltinha da compostagem para estar aqui no nosso direto, que estamos a terminar a semana da compostagem. Foi uma semana cheia. Tivemos diretos domingo, segunda, terça. Tivemos o webinário na quarta-feira. Ontem estivemos no perfil da Maria Granel. Hoje estamos aqui para falar sobre compostagem bokashi. Olá, plante sua comida. Que é um tipo de compostagem que tem sido muito difundido na Europa, mas Portugal está super para trás. Então, assim, a gente não encontra muita gente falando sobre bokashi cá em Portugal. E eu acho que é um tema super relevante. A compostagem bokashi, na minha opinião, é incrível. E amanhã vamos ter um direto de encerramento. Então, no direto de amanhã, se vocês tiverem perguntas, questões sobre outros métodos de compostagem que não sejam bokashi, que é o que vamos falar agora, tragam amanhã. Amanhã é mesmo encerramento e plantão de dúvidas, vamos assim dizer. Enfim, então eu quero receber aqui o Ari e a Aline, que são os fundadores da Compostagem. Vou convidar. Vou manter aqui a minha hidratação. Somos só três. Olá! Olá, Olá, vamos arrumar isto aqui. Prazer! Carol, eu sou a Aline. Sim. Olá, Aline! Ai, essas plantas atrás são lindas! Viu? São as nossas queridinhas aqui do apartamento. Temos uma monsteira aqui que é enorme, ó, todas adubadas Nossa! com chá de potash. Ai, já tô com inveja. Enfim, queria dizer bem-vindos, bem-vindas. Queria agradecer que vocês estão aqui com a gente. Essa ponte, para quem não sabe, foi feita porque a Luana, que é uma das cofundadoras da Mudatuga cá em Portugal, na verdade está no Brasil. E ela é Isso, revendedora da Compostagem. E ela é uma das isso, embaixadoras do método, porque se tem alguém que fala de bocashi é a Luana, né? isso. Então. Só que aqui, eu tava falando agora, não sei se vocês ouviram, mas que aqui em Portugal a bocashi não é muito difundida, né? Então, se vocês pudessem explicar para as pessoas o que é a bocashi, como é que acontece essa mágica toda, como é que a gente faz compostagem num potinho tão pequenininho. Isso. Então, a compostagem bokashi é um método já utilizado muito. Ele surgiu na Coreia do Sul, né, e depois foi migrando para os países do Oriente lá, né? Então tem muito no Japão, tem na Índia, na Austrália, na Nova Zelândia, e ele tem algumas características que são diferentes dos outros métodos de compostagem, principalmente porque ele é um método anaeróbico. Ele é um método feito sem a presença do ar. Então, você pode fazer essa compostagem em qualquer ambiente que seja anaeróbico. Então, pode ser um pote bem pequeno, como pode ser em alguma estrutura muito grande, desde que não tenha ar e você acrescente os micro-organismos que fazem a compostagem funcionar. Na Europa também ele é muito difundido, esse método, nos países do norte, que são mais frios, onde não se pode usar outros métodos, né, porque você precisaria de um ambiente quente para fazer isso, né? A termofílica, que é aquela que se faz uma leira, eu não sei bem as palavras, né? Talvez tenha algumas Camas, palavras né? que É, em a gente português diz do Brasil leiras sejam um também, pouco diferentes. pilhas. Isso, é. Elas precisam de aquecimento, né? Elas precisam que seja que os Atingir. micro-organismos aqueçam a leira até 70, 60, 70 graus. O que no inverno do norte europeu não vai acontecer de forma nenhuma, né? É por isso que o bokashi é muito utilizado na Finlândia, na Noruega, na Suécia, na Holanda, na Alemanha, porque você pode continuar fazendo ele no inverno e no comecinho da primavera, quando você precisa de muito adubo
para fazer florir, né? No seu jardim, plantar as coisas no seu jardim. Você tem um adubo, né? Um composto muito bom. Em um período muito rápido, né? Que se você tem tudo fermentado, depois que mistura na terra, são 15 a 20 dias para você ter uma terra já adubada, excelente para plantar. E no Brasil também é um método pouco conhecido, né? Quando nós começamos a compostar com bocashi há 3 anos atrás, não se falava em bocashi como compostagem aqui no Brasil. Tanto que a gente teve dificuldade no primeiro momento de encontrar a composteira e de encontrar o farelo bocashi, né, que é usado, daqui a pouco a gente explica, né, porque simplesmente não existiam fornecedores e a gente teve que começar do zero. Foi daí que nasceu a compostagem, né, porque a gente foi desenvolver todos os itens que a gente precisava para nós. E depois que a gente viu como funcionava e quão aquilo tudo era fantástico, a gente pensou, não, isso a gente não pode guardar só para nós. A gente tem que ensinar mais pessoas que existe essa outra possibilidade e que dá para compostar de outra forma. E aí nasceu a compostagem em janeiro de 2019. A gente começou a mostrar isso para os amigos, né? Os amigos começaram a olhar e disseram assim, mas eu também moro em apartamento ou em casa e eu quero fazer compostagem, mas não quero minhoca, né, e leira é muito técnica, né, as pilhas. E daí a gente, quando viu, já estava com 10, 12 amigos fazendo compostagem, e daí a gente viu que tinha um negócio na mão, né, falou, mas então vamos levar isso para outras pessoas. E começamos a fazer workshops, e em todo workshop as pessoas pediam, tá bom, mas agora eu quero comprar a composteira e quero comprar o farelo. E daí a gente viu que tinha um negócio na mão, né. Mas, assim, o negócio foi criado não para vender composteiras e farelo. Ele foi criado para levar informação sobre a compostagem bokashi, né, a quem quiser conhecer ela. Só que daí muitas pessoas não querem fazer a sua composteira e têm dificuldade em encontrar o farelo. Daí a gente fornece isso também. Mas essa é uma atividade secundária, né? A missão do nosso projeto é levar informação sobre a compostagem bokashi, que é o que estamos fazendo agora com você. Exato. Isso que é muito doido, porque eu só conheci a bokashi por causa da Luana. Se não fosse a Luana, que é fã de vocês, também não conhecia. E é engraçado, porque aqui em Portugal, não sei se vocês sabem, mas a realidade portuguesa, desde que eu tô aqui, eu sinto que ela é muito diferente de outros países da Europa. Nomeadamente na questão do tamanho das casas, etc. Então, muitas pessoas têm falado com a gente, e a gente tem falado sobre o método bokashi, justamente porque há imensos apartamentos. São sem varanda, T1, ali aquele apartamento pequenininho, estúdio. Em Lisboa também as casas são pequenas, são caras. Então, a verdade é que a pessoa ter um espaço para fazer leiras, né, é quem mora no campo, é quem tem jardim. E hoje em dia é bem interessante, porque aqui em Portugal, as câmaras até oferecem compostores de jardim. Só que aí só quem tem um jardim pode concorrer, e é gratuito. E aí a gente pensou, né, que fantástico seria se a Câmara oferecesse bokashi para quem mora em apartamento. Porque é injusto, né? Isso. Exato. É o que a gente acha que deveria acontecer em todos os lugares. Como acontece, por exemplo, no Canadá, na Nova Zelândia e na Austrália, que eles têm vários métodos e daí a pessoa, quando vai até a Câmara, né, ela diz, eu moro em apartamento, e eles cedem o bokashi, né? Então, isso já existe em outros países, é questão de tempo para que, né, as organizações governamentais também se deem conta de que o bokashi cobre uma parcela, né, um pedaço da população que mora em apartamento. Porque, né, todo mundo fica pensando, antes de conhecer o bokashi, mas como é que eu vou fazer isso num apartamento, né? Agora já tem, né? Pode ser numa, né? A Luana já deve ter mostrado bastante, mas as composteiras pequenas, né? Sim, e a composteira de vocês, a gente mostrou recentemente num direto, e toda a gente ficava, ai, que linda! Porque ela tem esse tecido, né? Se vocês pudessem explicar, por exemplo, como é que foi o processo de criarem, né? Que eu sei que vocês reutilizaram baldes por muito tempo. A Luana contou um pouco da história. Então, se pudesse explicar como é que foi a ideia de pôr o tecido. Eu achei fantástico. É simples, é econômico e é bonito.
Nós quando começamos a bolar onde que a gente faria, a gente pesquisou muito sobre como eram as composteiras lá no exterior e tal, e a gente tinha que fazer com o que tínhamos disponível aqui. E aí a gente encontrou, depois de fazer vários protótipos, mesmo com os baldes, né? A gente fez alguns, acho que uns 5 protótipos ou mais, até chegar nesse modelo que a gente chegou aqui hoje, que é feito com 2 baldes, né, de indústria alimentícia, que a gente conseguia em padarias, em supermercados, que vinha cheio de óleo e eles descartam, ou tem que dar algum destino para esses baldes. Então a gente comprava, alguns a gente ainda faz, tá? A gente tem, por exemplo, esse aqui, ó, é de queijo picotado, né? De geleia, enfim. E aí a gente lava esses baldes e aí eles vinham com alguma coisa escrita, né? Porque são baldes que já foram outra coisa, já guardaram outra coisa aqui dentro. Bom, não vamos poder oferecer para as pessoas um negócio assim. O que a gente vai fazer para esconder isso? E aí surgiu várias ideias. A gente começou, nosso primeiro protótipo a gente fez com um adesivo liso, plástico. E aí não era legal por ser plástico, e outra que ele era mais complicado de manter todo retinho e tal. Bom, podemos fazer com tecido, vamos fazer um teste? Vamos fazer. Que tipo de tecido? Coincidentemente, o tecido que seria mais acessível no mercado também é o tecido que é 100% algodão, que é esse tipo de tecido aqui que aqui a gente chama de chita ou chitão. Então a gente começou a usar, porque daí eles são muito coloridos, são, né, super cheio de desenhos, e esconde bem o que teria por baixo. Tá? Então a gente começou a usar isso e foi sucesso. Tanto que hoje a gente tem disponível os estampados, e a gente tem um branco também, só com o adesivo da logomarca da Compostagem, porque às vezes é um homem que não quer ter na sua cozinha um negócio cheio de flor e tal, mas continuamos tendo o estampado e é o preferido, assim, as pessoas, né, principalmente porque a maioria das pessoas que decidem compostar, a iniciativa de compostar, geralmente é mulher. Sim. Concorda? É verdade, a concordo 100%. Com o meio ambiente é feminina, né? Se homem, depender do homem, o mundo acaba e eles estão lá tomando cerveja. Alguns casos raros, sim, existem, né? Está aqui de prova, porque ele é preocupado e é ele que iniciou todo esse processo do bocashi. Foi por conta dele achar isso e querer desenvolver que a compostagem aconteceu. Então, mulher prefere já o coloridinho, a florzinha e tal. E foi assim que nasceu. Então, são 2 baldes que a gente faz um fundo falso, né? Para que se possa separar a parte sólida do resíduo orgânico da parte líquida que vai correr aqui para baixo, para que a gente possa tirar e manter ela sem essa água, né? O chá de bokashi, que a gente chama, que é o biofertilizante. Então, a gente consegue tirar o líquido e vai mantendo a parte sólida separada aqui dentro, né? Então, a gente consegue ter um ambiente totalmente fechado, sem ar, porque a composteira bokashi ela precisa, não pode ter um furinho, nada. Aqui a torneirinha precisa ser muito bem vedada. Aqui a gente tem uma borrachinha que veda muito bem, uma por dentro e uma por fora, porque qualquer frestinha vai permitir entrada de ar. E isso vai prejudicar a fermentação, que é o que acontece aqui dentro com os micro-organismos. Aí estraga o resíduo, dá mau cheiro, não acontece a compostagem. Então, até ia comentar que isso aconteceu comigo. Deixa eu colocar um comentário aqui para as pessoas mandarem as perguntas. Eu fiz um bokashi e eu não fiz essa questão da torneira. Ou seja, eu coloquei a torneira e eu tentei prestar atenção para ver se a torneira estava boa e tal. Mas o que aconteceu foi que ela não ficou tão vedada quanto deveria. E eu tava falando com a Luana, eu falei, nossa, tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Aí teve um dia que eu fui, Lu, tá indo mal, tá indo mal. E aí a gente viu que era a torneira, né? A torneira deixou entrar um pouco de ar. E aí, enfim, aí foi uma desgraça, porque aquilo realmente ficou ruim, cheirou mal, etc. E aí eu fui em busca dessa borrachinha. E que, tipo assim, eu gosto...
Isso. Até pensei em outras coisas, mas no fim eu falei, não, melhor colocar a borracha, porque eu já sei que funciona. Mas eu gosto muito do bocashi, porque justamente a gente consegue reaproveitar tanta coisa para fazer em casa, porque eu acho que é aquele tipo de composteira, ou compostora, como dizem aqui, que é legal de fazer num workshop prático, que as pessoas põem a mão na massa, E, montam, é rápido. O Miokário dá trabalho, precisa de várias caixas, enfim. É mais Sim, complicado, né? mais furos, né? Tem que fazer e tudo. e na nossa página no Instagram tem um passo a passo, tá? Como baldes Balde, bokashis, né? bocashi. Tem como é que é? Um Um destaque. destaque, né? Que mostra lá como Lá fazer esse passo a passo da composteira. Então é só entrar lá, tem as medidas certas, os tem tamanhos o certos que que lá, a né? gente fez para que esse fundo falso encaixe perfeitamente ali e faça o trabalho dele, que você tenha ela bem fechada. Uhum. O que eu ia falar? Eu vi, não sei, eu vi uma pergunta ali. Ah, já estão mandando perguntas. Já? Quem? Peraí. Eu ainda não vi nenhuma. Deixa eu ver. Acho que não. Bokashi Miki Return. Ah, achei. Isso. Existe geração de gás na compostagem bokashi, mas não é o metano. Ele gera gás carbônico e numa quantidade muito pequena, porque toda fermentação gera gás carbônico, né? Então, um pouquinho de gás carbônico vai gerar. Quando se abre uma composteira bokashi e ela já está ocorrendo a fermentação, a gente sente uma lufada assim de gás carbônico que sobe, mas é uma quantidade pequena e, né, o problema de compostagens que não dão certo é o gás metano, que aqui na bokashi não é gerado. Tá? Então, Uhum. respondida esta pergunta. É a Mônica, é aqui de Aveiro. É uma pessoa que já estava fazendo todos os métodos de compostagem que eu sei. Também perguntaram aqui quais são as desvantagens da bokashi. Desvantagens. Primeiro, Será que tem, né? tem poucos comparado com É, outros métodos. Eu acho que a maior desvantagem, mas não é bem uma desvantagem, mas é uma é um. característica. Ele tem duas fases em que acontece a compostagem. A primeira fase, ela acontece dentro do balde. Então, né, a gente coloca todos os resíduos junto com o farelo bokashi. Daqui a pouco a gente fala do farelo, né? Mas se coloca aqui dentro e a hora que encher o balde, a gente deixa ele descansando por no mínimo 15 dias para que ocorra a fermentação. Essa é a primeira fase. Mas existe uma segunda fase quando se pega os resíduos, se mistura com duas partes de terra, né? Então eu pego uma parte de resíduo fermentado com duas partes de terra, misturo e deixo ele descansando na natureza. Então é preciso ter espaço para se fazer essa segunda fase. Pode ser feito dentro de apartamento? Pode. A gente já fez, não dá problema, não dá cheiro, não dá bicho, nada, mas você tem que ter espaço para que Uhum. tenha 3 vezes esse volume aqui em algum lugar. Ou então você pode fazer isso em algum jardim do prédio, algum jardim da cidade, ceder esses resíduos para alguém que tenha uma casa com jardim, né, que tenha uma Sim, sim. horta, ou mesmo colocar os resíduos fermentados numa leira, né, da Ou no comunidade, minhocário. ou no minhocário. As minhocas adoram comer os resíduos de bokashi, né? Então, assim, uma característica do bokashi é essa. Seria às vezes, talvez alguma dificuldade para quem tem pouco espaço ou não tem um espaço de terra, né? Pode ser. Uhum, Mas uhum. daí, né, o minhocário É, também é um problema em relação a isso, né? eu acho que todo tipo de compostagem gera adubo. E o adubo sempre tem essa questão. E essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito pra gente. Eu Uhum. acho que o que, que a gente faz com adubo, e nesse caso, né, para fazer a segunda etapa. Eu já vi a Luana fazendo vários vídeos com baldes em casa e tal. E realmente tem que ser um balde um bocadinho maior. Mas eu acho Isso, que é isso, né? Quem tá afim dá um jeito. isso A, mesmo. a Mônica disse aqui Essa é embaixo também que uma das desvantagens é comprar os micro-organismos. E aí, eu só queria fazer um comentário
que é verdade, mas eu acho, pessoalmente, mais fácil comprar um micro-organismo do que arranjar matéria seca. Para eu que eu vivo em apartamento. E arranjar matéria Isso. seca, eu preciso de muito Sim. mais matéria seca e é muito mais complicado de arranjar matéria seca do que arranjar o farelo, na minha opinião, né? Com certeza. Porque, né, quando se tem o miocário ou se faz uma leira, se precisa em torno de duas partes de matéria seca para cada parte de resíduo. Isso, se olhar o tamanho de um verme compostor, é uma quantidade bem grande de matéria seca que se precisa para isso, né? E também tem um custo. Ah, não, mas eu tenho jardim, corto a minha grama e... Beleza, nessa situação sim, mas quem mora num apartamento e não tem um jardim ou não tem alguém que ceda a matéria seca vai ter que comprar também, né? E o custo, né, se a gente for ver, porque o farelo ele rende muito, então o custo fica baixo, né? Então a gente, né, o nosso farelo vem num pacote de 500 gramas, tá? Para uma composteira desse tamanho, que é pequena, que é indicada para uma pessoa que mora sozinha, ele vai render 3 a 4 meses de compostagem. Tá? O nosso kit maior, que é de 12 litros, que daria para uma residência com 2 a 3 pessoas, vem com 2 desse, que é 1 quilo de farelo, que custa, aqui no Brasil, a gente cobra R$30. E dura também para 4 alguma coisa meses. como 5 euros. Né? Sim, para as pessoas que estão vendo terem uma escala, aqui em Portugal não existe um fabricante ainda de farelo Boccacci. E para a gente comprar, tem que comprar da Espanha. E para comprar da Espanha, o custo do farelo são 18 euros por 1 quilo. Então é bem por 1 caro. quilo. Uau. Bem mais caro do que aqui. Então, assim, mas o farelo, ele não é complicado e não é caro de fazer. Só que você não consegue fazer ele em pequena quantidade, né? Porque envolve você ter que comprar farelo de trigo ou farelo de arroz, algum tipo de farelo que contém amido, e isso geralmente é vendido em quantidade grande. Os micro-organismos também, né? Você vai comprar uma garrafa de 1 litro de micro-organismos, que isso dá para fazer 1 tonelada de farelo. Então, é assim, é uma coisa fácil de fazer, é simples de fazer, ela leva tempo, nós levamos em torno de 20 a 25 dias para fazer o nosso farelo, né? E você tem que fazer em quantidade. Fazer 1 quilo de farelo é difícil de fazer. Vai ter conta-gotas com os micro-organismos e tal. Mas isso é uma questão de ter alguém disposto, como a gente esteve no Brasil aqui, né? A gente vai começar por alguém, daqui a pouco vai aparecer outro fornecedor do mercado, né? Alguém tem que começar e depois os outros seguem. Então, e aí vai ficando acessível. Eu acho que esse mercado do lixo zero, do desperdício zero, ele traz uma série de oportunidades para quem queira começar um negócio novo. Só que vai começar do zero. Não vai ter uma pessoa... A gente está sentindo isso. É um ramo para persistente. Isso. Então você vai ter que encontrar exemplos em outros lugares, nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia, na França, e replicar aquele modelo adaptando as características do local, né, de Portugal. Mas é uma ótima oportunidade de criar um negócio novo. A gente tem pensado muito, né? Na Mudatuga, a gente está fazendo agora muita educação ambiental gratuita, porque a gente está num processo de incubação que é financiado pelo governo. Então a gente tem essa vantagem de ainda não ter assim, que vender nada, né, e tal. Mas uma das coisas que a gente tem como projeto é justamente fazer alguns compostores, vender, e a gente pensou muito também na questão do bocashi, porque no mercado português, isso é uma realidade, não existe ainda ninguém fazendo isso. E depois, os produtos que tem aqui, para quem quer fazer bocashi, eles são importados, eles vêm de longe, então a pegada ecológica deles é maior, o preço também é muito alto, ou seja, o preço de um equipamento da França, da Alemanha, estão ali com uma base de outro salário mínimo, né? Que não é a realidade portuguesa. Sim. Então a gente queria fazer uma coisa que fosse muito mais acessível, que fosse, enfim, mesmo pensada, tipo, no desperdício da indústria transformadora aqui. E eu acho que esse vai ser um grande passo que a gente pretende dar, mas por enquanto
É um Isso. pouco de cada vez, mas chega lá. Nós não conseguimos montar tudo isso aqui em um mês, 2 meses, né? Levou quase Claro. um ano, né? Entre o nosso primeiro farelo que a gente fez do zero, a gente não tinha nem os micro-organismos e teve que coletar eles nos bosques, né? A gente tem um sítio, Chácara. uma chácara, né? E a gente fez a coleta de micro-organismos lá. Nós levamos, eu Ai. acho que 4 meses para fazer todo o ciclo, né? Capturar os Aham. micro-organismos, fermentar, depois fazer o farelo, aprender a fazer o farelo e começar a usar. Nós levamos de 4 a 5 meses para fazer o primeiro quilo. Foi uma Né? grande aventura. Isso. Eu Então, imagino, assim, para quem. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que é a loucura da bióloga, né? Que eu sou bióloga. E quando eu fui estudar como é que capturava os micro-organismos, gente, não é com uma pokebola, tá? É um arroz que geralmente as pessoas pegam arroz cozido, sem sal, sem tempero e colocam no meio da floresta, porque esse arroz vai isso, atrair os micro-organismos. Mas depois eu também isso, já vi um direto com vocês que é muito complicado a gente ter a confirmação que estão lá todos isso, os micro-organismos que a gente precisa para fazer o bocashi, né? Então é isso. um processo complicado. A gente E é por isso que no demora. começo a gente fez 2 coletas de micro-organismos, as 2 funcionaram. Só que depois, quando nós começamos a vender o farelo, a gente tinha que ter certeza de que estava levando para casa das outras pessoas micro-organismos Micro-organismos corretos, certos. né, certos. Sim. E daí a gente É. começou a comprar micro-organismos da indústria que descobriu os micro-organismos, que é do professor Higa, do Japão. Então, hoje nós Uhum. utilizamos os micro-organismos coletados pela EM Internacional. Que é, na verdade, a EM Brasil. Então, ela coleta aqui no Brasil, conforme o método deles, mas que são coletados aqui porque daí a gente tem certeza que são micro-organismos do nosso bioma, do nosso ecossistema aqui, né? Então, a gente tem certeza que a gente está entregando um farelo que vai funcionar. Isso, né? e que tem Sim, os micro-organismos. Sim, desculpa. Eu ia só falar que ele tem que estar adaptado também ao clima, né? Porque o bocashi, assim como o minhocário, não pode deixar no sol. Se ficar muito quente, vai matar os micro-organismos. E as pessoas às vezes acham que compostagem é para pôr no sol. E esse é um mito tão difícil de quebrar. É muito complicado. As pessoas querem pôr no sol, é impressionante. Querem pôr na querem varanda. deixar longe, né? É que as pessoas querem deixar longe. Eu quero, de alguma forma, deixar isso fora da minha casa. Eles acham que vai dar cheiro, que vai dar bicho, então, que vai dar larvas. E o bocashi, por ser totalmente fechado, os nossos clientes deixam na cozinha, no armário. A Luana deixa atrás dela, né? A Luana deixa na sala de casa. Sim. E é lindo, né? Então enfeita a sala. Ele realmente não pode pegar sol. Mas não tem problema, porque ele não vai sair cheiro nenhum daqui de dentro. A não ser quando você abrir, vai sair o cheiro de fermentado. Nunca deve ser um cheiro de coisa estragada, podre, né? Ruim. Tem que ser um cheiro que o nariz vai dizer, né? Se a gente tolera. Ó, as pessoas... Eu abri o nosso aqui agora, né? Ele tá com resíduo. Ó. Nós colocamos na live com a Luana quarta-feira. Isso. E ninguém saiu correndo. Nós não saímos correndo. Então, assim, tem cheiro meio azedo, meio já ácido. Vamos aproveitar e fazer a gente pode já fazer uma parte prática aqui que a gente reservou. Se alimenta uma compostagem bocashi. Eu vou pegar a câmera na mão aqui para ser mais fácil de mostrar. Boa! Estou super animada que eu vou ver os criadores da compostagem usando a compostagem, porque eu sempre vejo a Luana usando. Então, aqui a gente já tem uma camada de resíduos, tá? Tá tudo ali e tem um pouquinho do farelo bocashi em cima, que é um polvilhado só que a gente coloca aqui de uma colher de sopa de farelo para esse tamanho de composteira, né? Para composteira maior a gente coloca um pouco mais, são 2 colheres. O que a gente tem que fazer no dia a dia? Você tem que acumular, reservar um pouco dos seus resíduos durante o dia na cozinha, conforme você vai fazendo, né, suas comidas e tal. Você vai guardando esse resíduo para depois colocar na composteira. Por quê? Como é um método anaeróbico, a gente não pode ficar abrindo a composteira o tempo inteiro. Tá? Ela deve ser aberta a cada 2 ou 3 dias
para que não fique entrando ar aqui todo dia, porque isso vai atrapalhar o trabalho desses micro-organismos, que eles só trabalham sem a presença de ar. Ok, vou acumulando meus resíduos e aqui eu tenho uma quantidade que vai dar uma camada de aproximadamente 2 dedos de resíduo aqui dentro. Por quê? Essa camada não pode ser muito grossa, porque senão os micro-organismos não conseguem chegar no meio antes que aquele meio estrague. Como a gente não pode ter nada estragado na composteira, então o ideal é que seja de 2 dedos. 2 dedos daqui ou 2 dedos da grande, em média, 2 dedos já compactados, tá? O que a gente vai fazer? Acumulou, encheu o meu recipiente da cozinha e eu já fui picando, fui diminuindo o tamanho dos meus resíduos, ó. Né? Então não precisa ser muito picado, mas um tamanho de 3, 4 centímetros das cascas, tá? Aí a gente vai, já tem farelo por baixo. Se fosse a primeira alimentação, eu teria que colocar farelo embaixo primeiro, mas aqui já tem da última alimentação. Então eu só vou colocar aqui meus resíduos. Depois a gente fala do que pode e do que não pode, né? E aí eu preciso, então, compactar. Posso fazer uma pergunta em relação aos 2 dedos? Que agora eu fiquei curiosa. Porque isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Então, se a pessoa produz muito resíduo em 2 dias guardado no potinho e dá mais de 2 dedos, quer dizer que então ela precisa sempre ter um compostor que tem um diâmetro maior. Ou fazer 2 camadas. Ou ela coloca em 2 vezes aqui. Ela joga metade, esmaga, põe farelo, joga o resto, esmaga e põe farelo. Para que não fique uma camada muito grossa. Tá? Ok, não, beleza. Então, a gente diz que esse aqui é para uma residência de quem mora sozinho, porque, né, esse pequenininho. Porque senão, em 2, 3 dias você enche isso aqui. Então, eu e o Ari, por exemplo, nós não podemos ter uma dessa. Nós temos que ter ou essa, ou uma maior ainda de 14 litros, porque a gente faz todas as refeições em casa, a gente gera bastante resíduo orgânico. Tá? Aí, o que eu tenho que fazer agora? Compactar esse resíduo para tirar o ar. Tá? É um método anaeróbico, como a gente falou. Aqui eu estou usando um espremedor de legumes, que é usado para fazer purê de batata, né? Mas se eu não tivesse isso aqui, eu poderia usar um fundo de uma garrafa, né? Sim. Contanto que eu esmague para tirar o ar que fica entre os resíduos. Por isso ele precisa ser picado, para que fique o mínimo de ar aqui dentro, tá? Então a gente diminui os tamanhos para isso, para poder compactar melhor, para os micro-organismos fermentarem mais facilmente, porque coisas grandes eles vão demorar também para chegar no meio, né? Então tem que ser sempre diminuído. E também, quando chegar a segunda fase, esses resíduos vão se decompor mais rápido, porque eles estão menores. Tá? Sim. Então, o passo de picar os resíduos, deixa eu só te interromper por uma coisa. Para quem está assistindo, o passo de picar os resíduos, ele é importante para todos os tipos de compostagem. E eu acho que na bocacha ainda mais pela essa questão do oxigênio. Mas muita gente erra porque coloca casca de banana inteira, coloca casca de banana no minhocário, no compostor comunitário. É uma bagunça. Então, a gente insiste muito no Mudatuga que as pessoas aprendam e tenham o hábito de já picar os resíduos logo, para não ficar com preguiça depois. Exato, faz quando você está fazendo a comida já e, assim, em 10 dias, 2 semanas, você já pegou a prática e você vai fazer isso até o dia que você for na casa de uma visita, alguma coisa, você já vai sair picando seus resíduos, porque virou prática, não tem? Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vai colocar o farelo bocashi, que tem os micro-organismos aqui. O cameraman aqui tá difícil. Então, aqui tá o farelo, tá? Esse é o nosso farelo. Essa colherzinha aqui esse pote é um pote de suplementos, né? Que eu reutilizo para colocar meu farelo aqui dentro, porque a armazenagem dele também tem que ser num pote bem fechado para não entrar umidade aqui dentro. Porque senão os micro-organismos se ativam antes da gente colocar na composteira, por causa da umidade. Eu não sei muito como é em Portugal, mas aqui no Brasil, clima tropical, a umidade no ar é muito presente. Então eles acabam... No inverno aqui No inverno então, aqui é muito. Pode ser no verão melhora.
Pode ser recipiente de vidro, ou de plástico, ou de metal, sem problema, mas tem que ser bem fechado. Então, aqui a tampa rosqueia e eu consigo saber que ele está sempre sequinho. E aí a gente coloca aqui mais uma colher de sopa. Só polvilhar. Pronto. Agora, eu fecho a minha composteira bem fechadinha, tá? Para tirar o ar aqui de dentro. E agora eu vou esperar a próximo acúmulo de resíduos, que vai ser mais daqui a 2 ou 3 dias. Né? Então, se eu tenho muito resíduo, eu vou ter uma composteira maior. E claro que o meu potinho daí de acumular vai ser maior também. Tá? Sim. Mas é importante essa questão da camada, não ser camadas muito grossas. Tá? Posso fazer uma camada de um dedo só? Pode, mas na verdade você vai estar gastando farelo a mais, né? Porque daí você vai fazer muitas camadas, vai botar muito farelo e vai gastar mais farelo do que deve. Então essa medida de 2 dedos é uma boa referência. Uhum. Agora, algumas perguntas que foram vindo assim na minha cabeça, que já me fizeram e eu nunca sei responder. Porque a minha experiência com bocashi não é como a da Luana, por exemplo. E o que acontece se eu coloco muito farelo? Ou seja, se eu tenho um hábito de colocar demasiado farelo porque eu sou exagerada, isso compromete ou é só desperdício e não acontece nada? Só desperdício de farelo. Isso. Porque assim, né, tem uma quantidade de micro-organismos que é colocado nesse farelo, então você ia estar colocando muito micro-organismo. O que vai acontecer é que você provavelmente vai ter uma camada de fungo branco, que é quando eles se procuram demais, né, que eles estão num ambiente sadio para eles, ele vai criar uma camada de fungo e esse fungo geralmente é branco. Pode ser branco, verde claro, amarelo claro, laranja claro. É a única coisa que vai acontecer. Até esse é um dos sinais de que a compostagem está dando bem certo. É a criação desse fungo branco. Esses dias a Luana abriu um potinho dela e estava cobertinho de fungo branco, né? Isso é um bom sinal. É um bom sinal. Significa que é uma composteira bokashi saudável. Tá? O melhor sinal de se a compostagem está dando certo é o cheiro. Né? Então todo mundo pergunta assim, como é que eu sei se está dando certo? É cheirar. Se você abrir o teu balde e o cheiro é um cheiro de fermentado, né, de avinagrado, de alguma coisa ácida, é porque está dando certo. Essa é a característica. Agora, abriu e deu um cheiro ruim... Você não consegue ficar ali mexendo nele... Que é o que deve ter acontecido com o teu balde, não foi? Aconteceu. Aí tem algo aí começa de novo. Porque daí o que aconteceu? Ou entrou ar, você pode ter deixado a tampa não tão bem fechada, ou a torneirinha não tão bem encaixada, ou você esqueceu de colocar farelo em algum momento, ou você fez uma camada muito grossa e aí estragou o que estava ali no meio e ele contamina daí o balde inteiro, porque daí os micro-organismos ruins do alimento estragado vai contaminar os do bem, que são os eficientes, e que vai dar problema. Então, a questão da torneira foi mesmo catastrófica. Acho que a gente podia falar agora do que pode ser colocado na composteira bokashi e o que não pode ser colocado, né? Boa. Então, assim, a regra geral da composteira bokashi é tudo que você puder comer pode ir para a composteira bokashi. Né? Então, pode colocar qualquer tipo de cítrico, citrinos, né? Em citrinos aqui. Isso. Pode ser colocado cascas, legumes, frutas, né? Aquilo que não vai na composteira de minhocas, né? Que é comida temperada, arroz temperado, qualquer cebola, coisa temperada, carnes que não podem ir, também pode ir, restos de frutos do mar, como camarão, frango, tudo isso pode ser. A única coisa que tem que ser feita é picar, né, como a gente já falou bastante, para reduzir o tamanho. E não pode ir coisa estragada. Não pode ir nada que já esteja estragado. Imagine que eu esqueça um arroz na minha geladeira, né, e aquele arroz tenha mofo, e geralmente são mofos escuros, né, pretos, marrons. Aquilo não pode ir para a composteira. Mas eu tenho um pedacinho de laranja que está com um pouquinho de fungo verde ou fungo preto. Beleza, é um pouquinho só. Tudo bem.
É que nem Não no é aquela minhocário, né? laranja podre escorrendo, né? Exatamente. Daí também não pode colocar nenhum tipo de líquido e nada que não seja orgânico, né? Uma pergunta que sempre fazem é sobre papel. Né? Papel é uma coisa que deve ser reciclado, não compostado. Mas existem pelo menos dois tipos de papel que a gente indica que podem ser colocados. Um é o tal do papel toalha, aquele papel que a gente usa na cozinha para limpar as mãos, né? E os guardanapos, que eu não sei como é que chama em Portugal. É guardanapo também? Guardanapos mesmo. De Sim, sim. limpeta, né? Alguma coisa assim. Então, os guardanapos, desde que eles não sejam coloridos, porque as cores são químicos, né? E podem matar os micro-organismos, mas se forem guardanapos ou papel toalha que for branco, pode ir para a composteira também. Agora, papel de jornal, papel de revista, isso tem que ser reciclado e não compostado. Tá? Sim. É que tem também essa mania de colocarem cartão no minhocário, né? E aí as pessoas querem colocar cartão no bocashi, não pode. Mas não, daí manda para reciclagem. Não e a sentido. outra coisa que não se deve colocar na composteira bokashi é alguma coisa que não pode ser diminuído o tamanho. Então, por exemplo, um osso grande. Não faz nenhum sentido colocar na composteira, porque ele não vai se decompor em 2 meses, 3 meses. E se você colocar um osso grande, você não vai conseguir tirar o ar em redor dele. E daí ali a compostagem não vai funcionar, a fermentação não vai funcionar. Mas se for um osso pequeno, de galinha, né, ou né, coisas pequenas, podem ser colocadas. Aqui no Brasil a gente come muito abacate, que tem um caroço grande, né? Aquele caroço é bem mole, a gente corta o caroço e coloca na composteira também. O único que a gente não conseguiu dar uma solução ainda é o caroço de manga. Mas esses caroços eu gosto de colocar no vermicompostor e depois eles germinam. Então, para mim, assim, que eu tenho... Ou seja, eu acho que é muito legal também a gente falar para as pessoas que quem tem espaço, condições, é muito entusiasta, pode também combinar métodos, né? Tem muita gente que já tem um vermicompostor e depois acaba adquirindo um bokashi para meio que compostar essas coisas que não estava conseguindo dar conta, né? Então, às vezes, o caroço, se calhar, em vez de cortar e pôr no bokashi, quem quiser pode pôr na água, germinar, dar a plantinha para alguém. Deixa eu só responder uma pergunta aqui. Tinham perguntado se pode compostar escovas de bambu. Eu acho que um dos grandes diferenciais do bokashi, da termofílica e das minhocas é a questão da matéria seca. Então, é muito importante só que as pessoas entendam que quando a gente fala em compostar madeira, compostar escova de bambu, enfim, a parte que é possível e picadinha, a gente está pensando em compostagem termofílica, compostagem que vai madeira. O bokashi, para quem está vendo, não vai matéria seca. Então, imagino eu que não se possa colocar uma escova de bambu no bokashi, né? Até pode. Você teria que cortar o cabinho da escova, pode cortar em 3 pedaços e ele não vai fermentar. Ele vai demorar. Vai ser como se você estivesse colocando direto na terra, porque ele não vai fermentar. Isso. Então, ele vai levar mais de um mês para se decompor. É como se a gente tivesse jogado a escova na terra. Na terra. Mas ele vai se decompor com o tempo, só que vai levar 6 meses, 8 meses. Né? Nós, no nosso sítio, nós plantamos bambus. Né? Então, a gente sabe que o bambu é uma matéria que se degrada muito fácil, muito mais rápido do que a madeira. Então, em 6 meses, ele vai se decompor na natureza. É só deixar ele lá que ele vai se decompor. E os micro-organismos adoram bambus. Um dos lugares onde a coleta de micro-organismos é mais fácil e você consegue uma qualidade melhor são nas matas de bambus. Nossa, não sabia dessa. Nos bambusais. Perguntaram aqui também se casca de maracujá e abacate pode colocar porque elas são duras. Desde que corte, pode, né? De abacate, de maracujá. Só picar ela, deixar em tamanhinhos de 2 a 3 centímetros que pode ir. E outra coisa interessante de se falar é sobre o chá de bokashi, né? Que é
o nutriente líquido que sai da compostagem bocashi. Biofertilizante, né? Isso. Então, qualquer compostagem vai gerar a separação da parte sólida da parte líquida. E como determinados, né, se pegar uma laranja, ou se pegar um limão, talvez mais de 50% da composição dele é líquido. Então, esse líquido vai separar e vai gerar, né, uma quantidade de líquido dentro da composteira que a gente tem que tirar, drenar pela torneirinha. E esse chá de bokashi, como a gente chama, né, tá escrito aqui, esse chá de bokashi, ele é um excelente adubo líquido, né, para colocar nas plantas. Então, rapidamente, se você já tem plantas em casa, né, você com o bokashi consegue ter um adubo líquido para usar nas suas plantas. Ele é diferente do que sai do minhocário, né, do verme compostor, porque ele contém os micro-organismos, e isso na terra vai fazer com que as plantas consigam absorver muito mais facilmente os nutrientes do adubo, e ele é muito mais forte do que o que sai do vermicompostor. Tanto que ele precisa ser diluído numa proporção de 1 para 100 partes de água. Enquanto na vermicompostagem se dilui de 1 para 10 ou de 1 para 20, né? Nesse caso aqui é 1 para 100. Porque se usar ele muito concentrado, ele acaba danificando as raízes das plantas. E ele só pode ser usado na terra. Ele não deve ser usado nas folhas. Nas folhas, tá? ok. Importante, e ele galera. Assim, nenhuma composteira geralmente gera 20% dela em líquido. Então, quando a gente fala em uma composteira de 12 litros, isso vai dar mais de 2 litros disso aqui, que eu deveria diluir, então, em 200 litros de água. É muito adubo líquido, né? Então, o chá de bokashi tem uma segunda função. Qual é? Ele é ótimo, como ele está cheio de micro-organismos, ele é ótimo para fazer a limpeza, melhorar o ambiente do esgoto, do encanamento de esgoto e fossa séptica das residências, das casas. Porque esses micro-organismos que estão aqui vão grudar na parede dos canos e vão trabalhar contra os micro-organismos ruins que ficam normalmente nesse ambiente. Então, a gente coloca daí ele puro. O que você não for usar para regar, coloca puro nos ralos e você vai ver que vai melhorar aquele ambiente, vai acidificar a fossa e vai, inclusive, afastar insetos como baratas formigas e ratos, porque eles não gostam, esses bichos, né, esses insetos não gostam de acidez. A acidez do chá de bokashi vai afastá-los. Isso é comprovado. A gente estudou na bibliografia, a gente repassou para os nossos clientes, como a gente mora em apartamento, a gente não consegue observar isso, que a gente não consegue ver a fossa do prédio regularmente. Mas claro. Fala que 90% desse tipo de animal, de barata, desaparece. Nossa, essa daí eu não sabia. É excelente. Todo mundo realmente comprova que isso acontece, tá? Então é uma outra função. Que do minhocário não existe, porque a gente também tem que cuidar que às vezes a pessoa assiste uma live nossa, tem um minhocário, pega o biofertilizante do minhocário e joga no... não vai... Não é só por causa dos micro-organismos que estão aqui e da acidez que fica da fermentação. Tá? Mas, né, agora, essa recomendação é que se use nas plantas, né, para devolver isso para as plantas. Pode dar para as pessoas também, se não der conta de diluir tanto e usar tanto, né? Agora, tem uma pergunta aqui da Mônica que é bem importante, porque eu sei que ela é muito importante. E eu queria aliar já outra pergunta. Ela perguntou de quanto em quanto tempo a gente tira o líquido, que é super relevante. E depois, queria aproveitar e pedir para vocês falarem sobre o armazenamento do líquido, ou seja, o acondicionamento. Onde é o lugar certo de colocar a minha garrafa com chá de bokashi para que ele não, enfim, estrague. Então, eu vou responder a primeira parte, a segunda parte a Aline responde, né? Então, assim, deve-se retirar o líquido toda vez que ele estiver no balde. O tempo todo, né, a cada 2, 3 dias, foi colocar resíduos novos, já vê se tem o chá e retira. Até porque daí você já vai usando. O que acontece é que quando a gente está enchendo o balde,
no primeiro momento não vai ter. Então, na quarta-feira, a gente colocou resíduo com a Luana, direto com a Luana aqui, e não tem chá nenhum aqui dentro. O chá vai começar a surgir depois que a gente tiver com mais da metade do balde já cheio. Mas quando a gente deixa os 15 dias parado, daí sim ele vai gerar bastante chá. Então, 80% do que vai gerar de chá vai gerar quando ele estiver parado 15 dias fermentando. Então, não se pode deixar acumular isso dentro do balde. Então, toda vez que tiver líquido, tira. Então, foi colocar comida, tira. Deixei 15 dias parado lá, a cada 3, 4 dias, vai lá e tira o chá que tiver lá. Não, se você não tira, primeiro que daí ele vai perdendo, né, propriedades aqui parado. E segundo que se você já está com a tua composteira cheia e tem o líquido saindo aqui, os micro-organismos fermentando, gerando um pouquinho de gás carbônico, o que vai acontecer? Esse gás vai querer sair por algum lugar. Ele pode forçar a barra para sair por aqui. Pela torneira, né? Ou talvez até por cima, se você encheu muito o balde. E aí o que acontece? Vai começar a dar cheiro, vai entrar, né? Então você tem que ficar tirando esse líquido, porque daí o que acontece? Cada vez que você vem e tira o chá, você abriu, sai o chá e sai um pouquinho do gás também. Então essa pressão que fica aqui dentro alivia. Toda vez que abre a torneira, sai o gás também junto. Então isso é um trabalho que é importante de fazer para manter aqui o negócio sempre certinho. E assim, sobre o armazenamento, né? Eu vou falar da validade dele, que é a hora que você tira do balde, ele vai durar 48 horas. Não é que ele vai estragar, mas ele vai perdendo propriedades. E ele vai começar a oxidar. Porque, né, vai pegando o oxigênio, vai ficar um cheiro mais forte e vai perder a validade. Ele não vai ter mais nutrientes para nossas plantas. Mas eu não vou usar tudo agora, eu queria levar para usar na minha chácara, para usar na minha casa de praia. O que eu faço? Guarda na geladeira. Na geladeira ele dura até 15 dias. Porém, vejam aqui, ó, a gente coloca uma etiqueta. Não, aqui a gente só coloca a etiqueta, tá? Para saber o que é, para não confundir com um suco. Molho inglês. Esse aqui tá escuro, né? Ó, mas eventualmente a gente sai roxinho, sai cor de laranja, depende muito do que a gente coloca na composteira. E aí fica fácil de confundir com um suco, com um kombucha, alguma coisa, e alguém que não está informado e não tem o rótulo, pode beber. É melhor garantir. Já pensou? Vamos frisar, né, que ele, não é que ele estrague, né? Eu não usei nas 48 horas. Ele não vai estragar. Ele só não vai ter a mesma força que ele teria se fosse usado imediatamente. Coloquei na minha geladeira e ele ficou lá 20 dias, 25 dias, pode continuar a usar ele. Ele não vai ter a mesma força que tinha, mas ele não estragou também, porque os micro-organismos que estão aqui dentro não vão fazer ele estragar. Né? Então, pode continuar usando. Agora, nossa dica sempre se não vai usar, espalha já nas pias, nos ralos da casa, para que ele já faça o serviço dele no encanamento. Sim. Outra coisa, né? Coloque em garrafinhas reutilizáveis, bem para os amigos. Dá uma volta no bairro e vê aquele jardim que está um bocado morto. Sabe, assim. A cidade agradece. Porque quanto mais a gente faz isso, com responsabilidade, claro, menos adubos químicos depois as câmaras municipais vão querer colocar ali, né? Isso. Que é uma outra questão. A gente tem experiência de amigos nossos, de conhecidos, de clientes nossos, e depois vira uma guerra, uma briga, para que as pessoas consigam o chá, né? Porque daí eu começo a dar e elas ficam acostumadas, elas começam a ver a diferença que isso faz na planta delas, e daí você se torna o fornecedor de chá para elas, né? O tempo todo elas ficam brigando por esse chá. Que engraçado. Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui? Eu acho, e aí eu queria a opinião de vocês, que a bokashi é a melhor opção de compostagem
para quando a gente vai, por exemplo, viajar. Porque eu já aqui romantizei, eu com meu bocashi, coloco no carro, levo no ônibus, no avião, pronto, não. Mas assim, uma viagem a curta distância, levo isso, vamos supor que eu fico num hotel, numa pousada, que não tem compostagem. Eu ponho ali os meus resíduos do pequeno almoço, do jantar, e aí eu não dependo de ninguém. É tanta independência, levo uma garrafinha, vou tirando o chá, e posso levar a minha compostagem comigo numa viagem, o que eu acho fantástico. Porque o minhocário, eu não vou levar o minhocário aí para uma viagem, né? Não faz sentido. Vocês, é que vocês têm a chácara, mas queria saber se vocês viajavam com o balde por aí. Já aconteceu das duas formas. Primeiro, a gente já levou em casa de amigos a composteira, porque a gente sabia tinha uma festa, alguma coisa, e recolheu os resíduos orgânicos da festa. A gente já viajou para a casa dos meus pais e levou a composteira para recolher lá também. A mãe dela composta, né? Então, na casa da mãe dela não tem problema. A gente, na verdade, usa a composteira dela para levar para o nosso chácara. Minha mãe faz a primeira fase na casa dela só, mas ela não tem espaço para fazer a segunda fase. Então, aí ela fermenta a primeira fase e a gente leva para fazer a segunda fase lá no sítio. E o segundo aspecto da viagem é o seguinte, se eu vou viajar e a gente viaja bastante também, eu não preciso me preocupar com a composteira. Ela está com metade de resíduos ou ela está cheia de resíduos. Não tem problema, você deixa ela num lugar fresco da casa, num lugar que não tem uma temperatura alta, e os micro-organismos vão dar conta de continuar a fermentação ali. Então, nós já chegamos a viajar por 2 meses, né, e deixar a composteira em casa com resíduos sem problema nenhum. Quando você volta... Ou seja, como é que você faz para treinar o chá durante esse tempo? Nesse caso, ele já tinha começado o processo de fermentação e a geração de líquido tinha ficado muito pequeno. Então, não teve esse problema. Não, eu deveria deixar alguém, né, para o meu filho, uma pessoa para ir ali treinar, né? E regar as plantas de casa também. Então tem esses dois aspectos. Você pode tanto levar a composteira junto com você, como também você pode deixar ela ali, né? Que não vai ter problema, porque tem muita gente que tem minhocário e que viaja, e quando volta as minhocas saíram do minhocário, morreram, né? No caso do a minhocário é quase um pet, né? Eu acho engraçado isso que pensar que tem vários tipos de amigos. Os amigos que você viaja cuidam do gato, cuidam do cão, e os amigos que cuidam da composteira. Da composteira. Isso. Mas é isso, ó. Se eu fosse viajar agora com essa composteirinha que tá na metade, eu posso viajar. E quando eu voltar, o que eu faço? Eu posso continuar enchendo ela. E daí esperar mais 15 dias e usar. Sem problema nenhum. O material sem problema nenhum. Mais perguntas? Ninguém tá mandando nada aqui. Eu queria dizer que eu acho realmente que o bocashi é um método incrível. A gente quer muito difundir esse método em Portugal. Eu acho que tem um potencial gigante, mesmo nos projetos de compostagem comunitária. Porque, pronto, a gente aqui na Budatuga tem um projeto de compostagem comunitária cá em Coimbra. Isso. E a gente estava tentando fazer... A gente estava tentando fazer, por exemplo, as pessoas primeiro fazerem o bocashi em casa, a primeira etapa, e depois levarem para o compostor comunitário para reduzir a geração de odor, a questão da dificuldade de equilíbrio de matéria seca, enfim, tem N questões que a gente achava que poderiam melhorar se as pessoas fizessem um bocashi em casa antes. Mas eu acho que faltou ali um pouco da parte presencial, né? Por causa da Covid não deu certo, mas agora que as coisas estão mais tranquilas, a gente está pensando nisso. A gente até chegou a entregar um pouco de farelo para uma participante do projeto. Eu também tenho farelo na minha casa. Quem quiser pode pedir que eu tenho. Mas eu acho muito bacana. Eu quero muito, muito que o bocashi se difunda aqui em Portugal. Eu acho que é uma super mais-valia. Sim, exato. Isso. Olha, perguntaram aqui agora... Se eu gerar 2 litros de biorresíduos por dia, preciso de quantos baldes e de que volume? 2 litros de resíduo por dia é bastante. É bastante, mas assim, ó, toda vez que você compacta ele, né, que você compacta ali com o espremedor, ele baixa. Eu diria que para 2 litros, alguma coisa em torno de
de 18 litros, um balde maior, um Um pouquinho balde desse de aqui. 15 litros seria perfeito. É bom lembrar que sempre o Seriam kit dois. de bocal precisa E ter tem que dois, ter no mínimo 2, né? tá? Porque naquele período que o balde fica descansando por 15 dias, você tem que precisa ter ter um outro. segundo kit, né? Um segundo conjunto desses aqui, para continuar colocando resíduos. Então, né, para essa pessoa que perguntou, para essa Se for quantidade, um de 15 litros, 2, talvez 3 2 ou 3 de 15 litros. O de de 15 18, talvez você consiga ficar só com 2. Uhum. Sim. Porque a hora que preme, ele baixa Ele e daí diminui. sai o líquido, né? 20% vai ser líquido que vai ser drenado. Então, eu imagino que 15 litros, 2 baldes de 15 litros deem para fazer. Sim, eu acho que é bem importante ressaltar aqui que, não sei se as pessoas já notaram, mas todos os métodos de compostagem, no fim, a gente sempre precisa fazer uma alternância. Porque sempre Isso. tem o tempo de digestão, de degradação, etc., fermentação, seja, mas tanto o minhocário tem caixas que se invertem, a bocashi convém ter mais de um balde, o termofílico, ou você tem 2 leiras, ou você tem 2 módulos, ou tem 2 tambores de solo, ou seja, sempre é bom ter 2, sempre. Isso. Isso. Depois, a Maltinha da Matilha fez aqui uma pergunta que a gente já tinha comentado, mas eu acho que a gente pode falar de novo para quem não estava. Ela diz assim: mora em apartamento com varanda. Acham viável fazer a segunda fase em uma caixa grande com terra? Teria como utilizar sempre essa terra para a segunda fase? Dá para fazer na varanda, a segunda fase não tem problema, pode pegar chuva, pode pegar sol, sem problema nenhum. Tem que lembrar que se colocar num balde que vai pegar chuva, ele precisa ser furado para não encher virar uma sopa, né? Senão ele vai virar uma piscina de resíduos ali. Mas a outra questão era... Se ela pode usar sempre essa terra para a segunda fase. Não tem muito sentido usar sempre a mesma terra, porque, né, a terra que se usa para fazer a segunda fase é uma terra pobre, uma terra que não tenha nutriente, né? Então, pega os vasos que tem em casa, tira a camada de cima, que já é uma camada que não tem mais nutrientes, e põe no bocashi para enriquecer ela e devolver para os vasos. Então, o bom seria fazer um rodízio de terra com os vasos, né? Coloca no vaso, deixa a planta tirar todos os nutrientes, depois, daqui 6 meses, pega aquela terra e põe no bocashi de novo e fica fazendo o ciclo fechado dentro do próprio apartamento. Se muitas vezes a segunda fase na mesma terra, vai chegar um momento que a concentração de matéria orgânica vai saturar. E aí vai virar uma pasta, não vai mais ser terra. Então, Exato. E também a terra que foi revitalizada com o bocashi, graças à decomposição, também agora é uma terra rica, né? Que a gente tem que usar como adubo, não é para... Ou seja, não faz muito sentido. Eu acho, não sei se é a Isa da Matilha que está aqui, mas uma das coisas que a gente pode fazer, por exemplo, é conversar com alguns projetos de hortas comunitárias que existem milhares em Portugal e falar assim, olha, eu tenho aqui um fermentado de bocashi para fazer a segunda etapa. Será que eu posso levar para sua horta? Ou será que você me cede um pouco da sua terra para levar para minha casa? Faço, depois eu trago a terra melhor. Então, fazer um empréstimo, né? E para quem não sabe, a gente tem uma rede, que é um mapa colaborativo no nosso website da Mulatuga, em que as pessoas podem dizer essas coisas, tipo, olha, eu tenho minhocas para doar. Eu não quero comprar minhocas, eu vou na nossa rede e há pessoas que doam. Assim como você pode encontrar pessoas que têm humus de minhoca sobrando, que tem aí terra, etc. Boa, ou quem tem a galinha, né? Que as galinhas adoram comer o bocashi também. Né? Então, existe até um aplicativo, né? Que é australiano, Share Weight. Onde você diz, eu tenho resíduo para ceder, ou eu tenho terra para ceder, ou eu tenho galinha para receber o composto, né? Ou eu recebo o composto. E daí a troca nessa sessão. É isso aí, cada um vai ter que encontrar a sua solução. Né? Resíduo seu, problema seu, né? Você tem que dar um jeito. Combine com o seu entorno. A gente não consegue resolver todos os pontos de cada um, né? Tem situações e situações. Então, cada um tem que pensar na sua realidade o que cabe ali. Aqui em Florianópolis tem muitas dessas hortas e nós temos bastante clientes aqui que fazem isso.
levam o resíduo fermentado direto na horta comunitária, misturam e deixam lá. E aí as pessoas da horta, os voluntários, já fazem uso dessa terra, né? Produzem hortaliças e tal. E aí quem está levando o resíduo lá fermentado está contribuindo para isso. E nada mais natural do que ela também levar para casa alguma dessas hortaliças. Então gera uma troca muito legal. Muito boa. Uhum. Exato, e eu acho que assim, o que não falta em Portugal são projetos de agricultura biológica, né? Então eu acho que esses projetos beneficiam muito com uma rede de troca de adubo, uma rede de apoio para fazer compostagem, etc. Até esses dias eu recebi o contato de um colega do Pierre falando, tem um restaurante Zero Waste abrindo em Lisboa e a malta lá do restaurante quer compostar todos os resíduos do restaurante e produzem, como ele é um restaurante lixo zero, eles produzem, acho que são 20 litros por semana. Pensando que é um restaurante, não é muito. E aí perguntaram, será que dá para usar bocashi? Quantos baldes precisam? Como é que será que faz, né? O que vocês acham, assim, por exemplo, qual seria a logística de um estabelecimento comercial ou, por exemplo, uma organização? Não sei se vocês... acho que vocês não sabem disso. Mas, por exemplo, eu sou bombeira voluntária. E uma das coisas que eu queria muito era colocar compostagem no meu quartel, porque eu sinto que tem muito desperdício ainda, né? Não existe ainda nenhum quartel lixo zero. Vai ser uma novidade. Mas eu queria, assim, pensar, sabe, numa escala maior. Como é que será que a gente faz bocashi numa escala grande, né? Então, daí você tem que ter equipamentos apropriados para isso, né? Não é com um balde desse tamanho que você vai conseguir fazer isso. Daí existem aquelas bombonas de 200 litros, 300 litros. Só que quando elas estão cheias, você também vai precisar de maquinário para isso. Nós temos aqui em Florianópolis um hotel que já faz o uso do bocashi com os resíduos da cozinha. Então, eles fazem bombonas grandes, né, de 200 litros. Tivemos que adaptar torneiras para esse tipo de coisa. A tampa tem que ser vedada, né, fechada com um grampo de metal. Então, tem que se pensar grande também, nesses casos. Mas é possível. No Japão, eles usam containers para fazer o bokashi dentro. Como eles não têm espaço para fazer leira e tudo, eles fazem em container. Só que daí você precisa de maquinário para fazer isso aí. Depois, né? Então, é verdade. dá pra fazer. No caso de restaurante, tem que cuidar, né? Porque o negócio dele é servir comida. Então, se ele começar ele tem que achar alguém que queira esse resíduo dele para fazer compostagem. Mas ele fazer a própria compostagem já, né, desvia o foco do negócio dele, né? Por exemplo, aí em Florianópolis tem a Casa Origem, né, da Joana e da Ale, que eu acho que elas entregam, né, para um projeto de compostagem. Elas separam os resíduos e depois entregam para um projeto de compostagem. Mas em casa elas usam bokashi. Mas elas contratam uma empresa que faz a coleta para compostar. Para o restaurante. Então, porque é isso, né? É trabalho, é mais trabalho, né? Isso. Sempre se tem tempo e força, né? E pessoas e mãos para fazer, além do serviço que um restaurante já tem, que a gente sabe que é bastante, né? É cansativo, né? Já é. Isso. Deve ser. Depois, se puderem me contar qual que é o nome desse hotel, mandem uma mensagem, porque eu queria ver qual que é o modelo que eles fazem para mandar aqui para moto. Isso que é engraçado, porque aí no Brasil eu vejo um monte de serviço de recolha, eu tenho a febre dos baldinhos, não sei o quê. Mas em Portugal isso nunca realmente explodiu. E é interessante, né? Porque eu vi isso acontecer na França, eu vi isso acontecer em outros países, na Bélgica, mas aqui em Portugal ainda não. Então, quem sabe agora com a Muda Tuga... Isso. É o que eu falei antes lá, né? Existe uma série de oportunidades, né, nesse desperdício zero, que você tem que ficar olhando isso em outros países, né, que já estão mais desenvolvidos nessa área, e olhar, mas aqui não tem isso aqui ainda. Não tem porque a lei não permite ou porque ninguém simplesmente fez. E começa por isso que a Muda Tuga surgiu. Agora a gente vai pegar todas as oportunidades que estão aí dando sopa há tanto tempo, juntar isso tudo e no fim tá dando certo, né? Parabéns. Muito bem. Bom, obrigada, gente. Foi incrível falar com vocês. Eu não sei se há mais perguntas relacionadas ao bokashi.
Mas eu tô muito feliz. Eu mal vejo a hora de ter o meu compostache e não o meu compostor improvisado, que eu acho que também é o compostor bocashi mais tropical que eu já vi. É quase como a minha camiseta. Olha, só mais uma pergunta. A Adriele perguntou se nessa técnica não cabem os cítricos. Cabem. Ou seja, podem fazer. Inclusive, se quiser fazer só de cítricos, um bocashi inteiro pode, né? Isso. Na nossa página lá do Instagram, na nossa bio, tem um link para o nosso guia, um manual nosso. Da compostagem bocashi. Bem completinho, o que pode, o que não pode. Né? As fases, o que fazer com chá. Até o que significa bokashi, né? Que é uma palavra japonesa, a gente conta um pouquinho, é bem, bem completo. No nosso YouTube, né? youtube.com/compostache também, a gente tem uma série de vídeos lá, onde a gente mostra como fazer a primeira fase, a segunda fase, como fazer em apartamento, como fazer no sítio, como usar o chá, né? Então tem uma série de conteúdos lá, para quem quiser conhecer mais sobre o bokashi e quem quiser fazer o seu balde e quiser começar. E qualquer dúvida que ficar e quiserem mandar mensagem, mandem direct, que a gente adora ajudar, adora esclarecer. A gente realmente está aqui para apoiar, para ajudar. Boa. Maltinha, mandem perguntas para eles depois, mandem perguntas para a gente também, porque a Luana também é muito expert no assunto. E queria dizer que é muito importante a gente começar essa semana, né, a Semana Internacional de Consciencialização sobre a Compostagem. E é muito importante que a gente comece a fazer esses links, né, essas redes, Brasil, Portugal, todos os países ao mesmo tempo. E as pessoas falam, por que vocês estão convidando tanta gente do Brasil? Eu falei, justamente para trazer para Portugal algumas ideias frescas, né? Por que não? Na quarta-feira a gente teve um webinário com a galera dos Estados Unidos. Por que não? Porque é isso, são essas trocas, né, que são tão importantes para a gente mudar a realidade de Portugal. Pegar o que é bom nosso e pegar o que é bom de fora e juntar. Exato. Sem dúvida. Com certeza. Parabéns pela iniciativa. Pela iniciativa, obrigada pelo convite. Obrigada eu. A gente adora falar sobre bokashi. Foi um prazer todo meu. Estou muito feliz de conhecer vocês finalmente, porque eu ouço falar de vocês há muito tempo mesmo. E é isso, galera. Obrigada por terem assistido. Obrigada, Aline. Obrigada, Ari, por terem participado. Amanhã é o nosso último direto da Semana da Compostagem, que a gente vai tirar dúvidas de todos os métodos. Então, quem estiver aqui assistindo e tiver ainda mais questões, pode colocar as questões amanhã. E é isso, Maltinha. Muito obrigada. Um super beijinho e bom fim de semana. Tchau para vocês também. Vamos compostar. Beijo.